breve. Bem, Jeremias, como a gente acabou de falar aqui para você, a gente vai receber agora o deputado Barros Munhoz, do PSB, que participou da comissão de sistematização para a elaboração da nossa Constituição Estadual, que hoje, dia 5 de outubro, completa 31 anos. Deputado Barros Munhoz, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, na sua intervenção por telefone. Muito obrigado, Jeremias, William. É um prazer falar com vocês e, através de vocês, com todos os ouvintes da nossa querida e telespectadores da nossa querida TV Alesp. Olha, eu tenho muito para falar. Se vocês não segurarem, eu começo a falar agora, vou parar só daqui depois da manhã. E a gente quer ouvir muito, deputado. Você quer dar partida e eu vou atrás. Deputado, eu estava lendo um pouco dessa história tão bonita que foi um divisor de águas. A gente já falou com o deputado Mauro Bragato hoje, né, sobre isso. E eu lendo um pouco assim, o senhor vindo de Itapira, prefeito de Itapira, em 1986, é eleito deputado para cá. Foi um momento assim de uma ebulição, de um momento muito quente, digamos, politicamente. Rememora um pouco desse processo até vir para casa e transformar toda a casa naquele ano de 89, por favor. Jeremias, olha, eu vou te dizer que eu fui um abençoado, fui um privilegiado. Realmente, o nosso mandato começou em 87. E em 88, nós começamos, no finalzinho e começo de 99 principalmente, um trabalho maravilhoso. Isso vale por 10 anos de mandato, né? Porque foram discussões profundas, discussões acaloradas. A gente trabalhou demais, como talvez nunca se tenha trabalhado, nem antes e nem depois da Constituinte, tanto quanto nós trabalhamos esse ano, né? Como é que foi? Você elaborou um anteprojeto da Constituinte. Quem fez isso foi o grande deputado da época, e hoje deputado federal, Arnaldo Jardim. Ele fez um trabalho magnífico. Então foi apresentado à população o anteprojeto da Constituição paulista. E se apresentou à população em geral, às entidades, com grande publicidade, se apresentou a oportunidade de quem quisesse fazer emendas, apresentar emendas. Não só os deputados constituintes, mas as associações de funcionários, as entidades representativas de segmento da sociedade, as pessoas individualmente, enfim. Para que se tenha uma ideia, foram apresentadas 7.200 emendas. Então, elas foram analisadas por comissões constituídas por setor e, ao final desse trabalho hercúleo, foi, então, criada a comissão de sistematização. O que é isso? É pegar essas 7.200 emendas e sistematizá-las, aprovar as que devessem ser aprovadas por maioria e rejeitar aquelas que a maioria não aprovasse. Esse foi um trabalho maravilhoso, difícil. Para você ter uma ideia, Jeremias, você sabe que a mesa da Assembleia é constituída por 3 deputados. Você tem o presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. E todos os assuntos são definidos por maioria de votos. Então, se os 3 apoiarem, ótimo, está aprovado por unanimidade. Se 2 aprovarem e 1 rejeitar, está aprovado por maioria. Se 2 rejeitarem e 1 aprovar, está rejeitado. E o que aconteceu bem nessa época da Constituinte? O presidente era o deputado Tunico Ramos. O primeiro secretário era o deputado Nabi Abichedid. O Nabi, quem conheceu, era uma figura fantástica e, ao mesmo tempo, difícil. Ele era um doce de pessoa, uma pessoa maravilhosa, um excelente companheiro, mas ele era turrão, digamos assim. Então, ele se desentendeu com o Tunico se desentendeu com ele, veja bem, Tunico presidente, Nabi primeiro secretário. O que fez o segundo secretário, Vicente Bota? Ele falou, bom, eu não dou a segunda assinatura, vocês que se entendam. Resultado da ópera, nada andava na Assembleia. Não tinha papel higiênico nos banheiros, não tinha a parte de comunicação para se fazer o trabalho gigantesco de analisar 7.000 emendas. Porque, veja bem, eu estou te falando de 7.000 emendas, tinha algumas
que tinham 10 parágrafos, 30 alíneas. Então, itens do projeto para serem analisados não eram 7.200, na verdade eram 30 mil, 40 mil itens, né? Então, o que eu fiz como presidente da Comissão de Sistematização? Eu era o presidente e o deputado, meu Deus do céu, estava com o nome dele até um minuto atrás aqui, de Bauru, era o nosso relator. Eu vou pedir desculpa por ele e daqui a pouquinho eu vou lembrar. Uma figura fantástica, foi líder de governo, foi líder do PMDB, mas enfim, eu era o relator e ele era o relator e eu era o presidente. Então eu comecei a fazer, por exemplo, eu ponho emenda número tal ao artigo tal da Constituição. Você não sabe se é ao caput do artigo, você não sabe se é o parágrafo 1º, parágrafo 2º, não sabe se do parágrafo 1º é a linha 1, a linha 2, a linha 3, enfim. Não tinha como você colocar para discutir e votar. Aí, a solução salvadora, o PT, você pode discordar, você pode contrariar. Eu, por exemplo, discordo de 90% do que o PT pensa e fala. Mas tenho o maior respeito por todos os membros do PT, desde aquela época e hoje também, e sou admirador da seriedade do trabalho deles. Eles tinham isso feito. A Assembleia não tinha, mas eles tinham. A Constituinte não tinha, mas eles tinham. Emenda por emenda, a que artigo se referia, a que parágrafo se referia e a que linha, enfim, a linha ou letra a que se referia. Então, aí ficou possível o nosso trabalho. Mas começamos e terminamos. Então, artigo 1º, parágrafo 1º, emenda número tal, emenda número tal, emenda número tal. E aí eram 34 deputados de todos os partidos. E foi o trabalho mais nobre, mais edificante que a Assembleia Legislativa já realizou em toda a sua história. Deputado. Pois não. Eu acho que o deputado que o senhor esqueceu o nome não seria o Roberto Purini, do MDB? Roberto Purini, obrigado, Linha, esse mesmo. Uma falha imperdoável minha. E tinha o Renato, que era um assessor meu, que era neto de um ex-deputado, Solon Borges dos Reis. Era um menino brilhante. Então, ficava eu no centro, o Purini do lado direito e o Renatinho do lado esquerdo. E a direita minha, 17 deputados. A esquerda minha, 16 deputados. E lá na outra ponta, o deputado Erasmo Dias. E aí, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, ficava lotada a Assembleia. E nós começávamos a trabalhar por volta de 9 horas da manhã, e íamos embora, às vezes até 2 horas, 3 horas da madrugada. Aí a gente dava uma colher de chá e no dia seguinte começava às 10, ao invés de começar às 9. Breve intervalo para almoço, breve intervalo para jantar. Via de regra a gente comia um lanche e trabalhando sábado e depois começamos a trabalhar domingo também. Era sábado e domingo e eram assuntos extremamente polêmicos. Lógico que a gente tinha um guia, era a Constituição Federal, aprovada em 1988 pelo Congresso Nacional. Nós não podíamos fazer nada que contrariasse a legislação federal. Mas, ainda assim, fica um mundo vasto para você definir e trabalhar, né? E nós tínhamos um prazo. O prazo para nós fazermos e aprovarmos a Constituição Paulista era de 1 ano. Então, se não me falha, era dia 5 de outubro de 1999. É 5 de outubro mesmo, Lilian? 5 de outubro, isso, de 1989, que foi 1 ano após a promulgação da Constituição Federativa do Brasil. Exatamente, 1 ano após. Então, eu gostaria de dizer que foi esse trabalho encantador, maravilhoso, todo mundo engajado. E houve assuntos que mobilizaram a população de São Paulo. Eu nunca vou esquecer, porque eu vou contar aqui agora uma coisa folclórica. Eu, por exemplo, eu fiquei muito amigo de todos os deputados. Eu procurei sempre ser justo. Eu nunca fiz média, é sim ou é não.
sempre coloquei as coisas em discussão exaustivamente, porque eu acho que eu tenho um ditado que eu criei: nada resiste ao diálogo. Você, dialogando, você chega a uma solução. Você chega a uma solução. Então, esse é meu estilo de comandar sessões e assuntos polêmicos. E deu certo sempre. E deu mais certo, e eu consolidei a minha opinião, que isso é o que deve ser feito quando há qualquer assunto polêmico em discussão, foi exatamente na Constituinte. Mas eu vou me lembrar de um desses assuntos. Pois Era não. uma emenda do deputado Adilson Monteiro Alves, nosso amigo corintiano, que unificava o Corpo de Bombeiros, aliás, separava, unificado ele já era, e já é, ainda é, separava o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olha, Jeremias, olha, Lilian, vocês não podem imaginar como ficou o plenário da Assembleia nesse domingo. Foi uma sessão que começou domingo às 10 horas da manhã. Lotadinhas as galerias, lotado o plenário, imprensa toda de São Paulo acompanhando, e um silêncio mortal, sepulcral. Você ouviu uma mosca lá no fundo da galeria, um silêncio total. E o Adilson começa a defender a sua tese, e aí algumas pessoas começam a dar apoio a ele, e aí o cinematografista, sei lá como é que é o nome, Lilian. Repórter o cinematográfico ou é cameraman? isso, o filmador da Polícia Militar estava filmando a sessão. Meu Deus do céu, aí deu um bafafá. Nunca eu tive que me esforçar tanto na minha vida para apaziguar os ânimos exaltados. E aí, graças a Deus, a coisa se acalmou, a polícia entendeu que não devia filmar a sessão, que depois ela podia entrevistar à vontade, mas que ficava uma tensão muito grande. Enfim, aí entra Erasmo Dias para defender a tese de que não podia haver a separação. O Erasmo, eu vou fazer aqui uma confidência, o Erasmo se revelou na Constituinte o maior conhecedor da Constituição brasileira, ou melhor, das Constituições brasileiras. O Erasmo teve um privilégio. Ele fez parte da Constituinte Federal e depois veio fazer parte da Constituinte Estadual. É uma situação esdrúxula. Ele era federal e veio ser estadual. E ele pegou as discussões de lá e pegou as discussões daqui de São Paulo. Conhecia tudo. E outra coisa, ele era tido como o policial bravo, neurastênico, exaltado, né? Mas ele era um doce de pessoa. Eu vou falar, eu acho que ninguém vai acreditar, mas é verdade. Até porque o gabinete dele era ao lado do meu e a gente passou a ser amigos. E nós passamos a conversar, ele naquele estilão dele, mas uma pessoa doce, uma pessoa fantástica. E ele, então, deu um show de bola na Constituinte. Tinha grandes juristas na Constituinte. Nós temos o Luiz Máximo, que era promotor de justiça. Nós temos o Rubens Lara. Nós tínhamos um Aloysio Nunes Ferreira, um jurista consagrado. Nós tínhamos um Zé Mentor, né? Meu Deus do céu, eu não posso omitir nomes, mas esses são os que mais se destacavam. O Inocêncio Herbella. E eu vou registrar o nome, que pela timidez dele, pelo acanhamento dele, ninguém pensava que fosse ser tão brilhante e se destacar tanto quanto se destacou na Constituinte. É o Luiz Furlan. O Luiz Furlan. Então, com todo esse elenco de sábios, digamos assim, o Erasmo se revelou uma capacidade ímpar, discutia todos os assuntos com profundidade. Então, nós tivemos a primeira parte que sistematizou as emendas todas apresentadas, com seus parágrafos, com as suas alíneas e com as suas letras. Coisa aí, como eu falei, de 35, 40 mil itens. Foi um trabalho magnífico.
E aí nós tínhamos que correr para colocar isso em discussão no plenário. Porque o trabalho da comissão de sistematização foi preliminar, foi pegar tudo aquilo que a população tinha apresentado ao anteprojeto do Arnaldo Jardim e transformar esse anteprojeto num projeto da comissão de sistematização. Então o projeto foi enxugado, certo? E foi transformado, ou melhor, o anteprojeto foi enxugado e transformado no projeto de Constituição que a Assembleia então discutiria item por item até o dia 5 de outubro para aprová-lo ou não e mudar o que achava que tinha que ser mudado. Aí foi outra novela. Teve gente até que se precaviu e não entrou no primeiro tempo do jogo, entendeu? Se resguardou para entrar no segundo tempo, porque sabia que aí realmente o bicho ia pegar, né? Aí as discussões eram mais acaloradas, mais difíceis, e aí eu já cumpri a minha missão de presidente da sistematização, valeu por 10 anos de mandato, eu repito, valeu, eu conheci a Assembleia, conheci o Legislativo, conheci constituições, conheci a nossa Constituição, mas, sobretudo, eu conheci a felicidade de ser deputado estadual de São Paulo, de ser legislador e de conviver com todas as bancadas, da extrema esquerda à extrema direita, sempre com respeito, sempre buscando entendimento, e acredito que fiz um trabalho, pelo menos a mim, gratificou fantasticamente. Eu acho que ele correspondeu à expectativa de São Paulo. Essa é talvez a tarefa da minha vida política da que mais me orgulho, né? Ter sido o presidente e ter levado a bom termo a elaboração do projeto de Constituição de São Paulo através da Comissão de Sistematização. Agora, se vocês quiserem que eu diga alguma coisa do segundo tempo, também eu posso dizer. Pois é, nós estamos conversando com o deputado Barros Munhoz, do PSB, que participou ali não só do preparo, mas foi uma peça, talvez a peça principal, e juntamente com o presidente, na elaboração da Constituição paulista, que determinou os fundamentos legislativos para o Estado de São Paulo. Bom, deputado, a gente está encerrando a entrevista, eu queria deixar o senhor à vontade, mas a gente está aí na sequência com as nossas notícias, mas muito obrigado pela sua intervenção. Eu sei que o senhor vai gravar um programa, ou se já não gravou, especialmente sobre isso, que aí os nossos telespectadores e ouvintes podem se deleitar com essa história também. Olha, eu vou ter muito prazer de fazer isso, estou inteiramente à vontade, e esse é um assunto que realmente marcou época na história do nosso parlamento, né? Nosso parlamento está caminhando para 200 anos, mas esse foi um ponto alto. Só quem viveu aquela época pode acreditar. E nós tínhamos naquela época, só para finalizar, nós tínhamos no PT uma Luiz Erundina, uma Clara Ante, um José Dirceu, já falei do Zé Mentor. Era um time titular em todos os partidos. No PSDB já mencionei alguns, o Luiz Máximo, o Rubens Lara, o Vanderlei Macris, que tinha sido presidente da casa, né? No PMDB, o Edinho Araújo, o Aloysio Nunes, como eu já mencionei, e tantos outros. Então, foi a elite da elite da elite do Legislativo de São Paulo que foi o responsável. Mas depois todos participaram. Houve discussão de cada item da Assembleia e nós, só para concluir, sabe quando nós terminamos e como, Jeremias? Sabe, Lilian? Como? Não, isso não sei. Dia 4 de outubro, 23 horas e 59 minutos. 1 minuto antes de entrarmos no dia 5 de outubro. E aí foi papel picado para todo lado, os deputados se abraçando, chorando e podendo bater no peito dizendo: eu ajudei a escrever uma Constituição boa para São Paulo e para o Brasil. Então era isso, muito obrigado, sempre às ordens, um grande e forte abraço a vocês. Muito obrigada, deputado, e tenha um bom dia.